de pessoas e de problemas que são os mesmos. Mas a gente quer resolver, né? A gente está aí para resolver e, como eu falei anteriormente, mudar o setor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu daqui a pouco vou sair da reunião e vou deixar a carga do Walter, porque adivinha, eu tenho uma assembleia. Eu e o Guilherme, a gente vai se acertar para fazer uma assembleia, né, que caiu justamente nesse dia aí. Então a gente aí vai tentar resolver alguns problemas. O móvel decorou, ele, olha assim, ó, fez discurso uma hora de eu já nasci pronto, então agora deixa eu falar outra coisa. Não, a gente só quer agradecer, transformar, né? Como o Adriano falou, a gente trabalha com um propósito. A gente cansa, acorda cansado, vai dormir cansado, mas não deixa de estar motivado. Quando a gente consegue trazer vocês para cá, não é para obter vantagens sobre vocês, é para transformar vocês em vendedores e ajudar a melhorar o setor, que esse é o nosso propósito. Tem a fala de um cara que eu gosto sempre de trazer e que conseguiu fazer um feito muito grande no Brasil e agora está indo para o mundo fazendo esse feito, que é o Guilherme Belchimor da XP Investimentos, né? Ele conseguiu mudar o setor bancário, e a gente sabe muito bem como era dominado por 5, 6 grandes bancos dentro do Brasil e não diferente no mundo. E esse cara veio comendo pelas beiradas, mudando, trazendo dentro de uma única corretora produtos de todos os bancos, como ele conseguiu, enfim, com muito trabalho, 16, 17, 18 horas, ele menciona isso. E esse é o que eu propus a esse cara aqui, o meu sócio, que eu falei para ele, se nós quisermos de fato mudar o setor, trazer profissionalismo, trazer seriedade, transparência, honestidade, nós vamos ter que trabalhar 16, 17, 18 horas por dia. E o Guilherme Belchimor, como muito bem o Adriano falou, ele exemplificou numa frase dele: quando eu parei de tentar mudar as pessoas e gastei a minha energia tentando mudar o setor, com bons processos, bons profissionais, com boas pessoas, o resultado apareceu. E esse é o que nós estamos nos propondo a fazer com o setor condominial. Como vocês muito bem sabem, é um setor que falta profissionalismo, falta seriedade, falta transparência, e é isso que a gente vem trabalhando incansavelmente para atingir. E a gente conta com vocês. Vocês podem ter certeza que é como o Adriano já exemplificou, a gente está aqui trabalhando por vocês. Tá? Nós somos uma empresa extremamente séria e eu falo nas assembleias nossas que quem teve a oportunidade já de presenciar, se faltar R$1 nesse álcool da Vibra, eu pago 1.000. Eu atesto e eu comprovo que a nossa empresa é uma empresa séria. E a gente precisa de vocês sendo sérios lá fora também, para que o processo e as coisas funcionem de maneira 100% certa. Por isso que nós temos hoje o Walter para vir aqui e complementar, ajudar, trazer conhecimento para dentro da Vibra, para dentro do universo de vocês como síndicos, como nós também, né? Nós somos síndicos há 13, há 12 anos, começamos lá com todo mundo orgânico, né? Dentro do seu prédio, vai evoluindo, vai tentando ser o mais profissional possível, para que a gente não faça e não cometa erros, às vezes pela pressão de um condômino ou pela pressa, né? Que é o mais comum que nos induz ao erro, é a pressa e a pressão. São dois pesos bem perigosos dentro do condomínio. Se eu não tenho conhecimento, vamos consultar, vamos verificar quem quer que tenha o conhecimento adequado e vamos trabalhar em prol de resolver o problema da forma correta, né, gente? Da forma certa. Muito obrigado. Walter, Vem pra cá, Walter. Vem pra cá, Walter. Deixa eu falar um pouquinho antes de quem é esse cara. Além de ser meu mestre, professor, além de ser nosso advogado, né, especialista em direito condominial, há mais de 30 anos trabalhando no mercado, mais de 10 mil assembleias, não sei o quanto que ele já fez,
Então ele já passou por muita coisa, ele nasceu dentro de uma administradora. Né? A Pereira Jorge é administradora que há quantos anos? 56 anos que é administradora. Ele tem com essa carinha de novo, mas ele já passou dos 30, ele nasceu dentro dessa administradora. Então ele brincava embaixo das mesas, literalmente. Né? Então ele tem um conhecimento muito bom. Usem e abusem dele. A gente costuma dizer que ele é a nossa melhor ferramenta, porque cada ato do síndico é um ato jurídico. Então por isso que a gente precisa ter essa garantia e essas situações. Então muito bem-vindo, Walter, obrigado pela sua presença e fique à vontade. A casa é sua, a casa é nossa. Muito bem, meus queridos. Eu tenho plena consciência e eu tenho que transmitir essa consciência. E eu já falei isso para alguns, que condomínios bem administrados vão repetir na melhoria de toda a sociedade. Eu dei uma entrevista uma vez que eu falei isso com relação a perturbações sonoras. Aquela pessoa que não conseguiu dormir a noite toda por causa do barulho do seu vizinho, no dia seguinte, quando ele levar uma fechada no trânsito, em vez de ele dizer vai com Deus, ele vai dizer vai naquele lugar. Então, quando a gente administra bem o condomínio, o reflexo da melhoria vai se dar de toda a sociedade. Então a nossa visão tem que ser além daquele micro-universo que é o condomínio. Henrique, tudo bem? Então esse é o meu compromisso enquanto cidadão. O que eu deixo de legado, né? A gente sempre tem que ter uma visão lá no futuro. Eu sempre tive uma visão muito holística, né? Não holística de esotérico, né? Holística de integralizada do mercado condominial. Né? Por isso que, por exemplo, a empresa do Júnior, que é uma empresa de consultoria técnica para elevadores, eu sempre sonhei que pudesse existir um serviço desse tipo, mas não existia. Então, às vezes eu penso no Júnior como um Messias, né? Aquele que era o esperado e chegou para resolver um problema que os condomínios possuíam. E ainda possuem, né? Mas os que são atendidos por uma empresa desse tipo não possuem mais esse tipo de problemática, que é ficar refém das empresas de manutenção de elevadores, porque nós não somos técnicos. Falou a palavra correta, refém. Exatamente. Então, são várias dores dos síndicos, dores das administradoras, dores dos condôminos, dores dos moradores, que a gente consegue absorver e a gente tenta ajudar vocês a resolver essas problemáticas. Perfeito? Poderia aqui fazer vários preâmbulos, várias situações, mas vamos para a matéria, que a matéria é longa. Vocês não se assustem. Todas as minhas apresentações são geralmente muito amplas e muito densas, muito profundas, mas é necessário. Tá? Infelizmente é necessário trabalharmos com detalhes. O Mauro é reconhecido como Mauro, o Adriano é reconhecido como Adriano, a Vibra é reconhecida como a Vibra pelo conjunto de vários pequenos detalhes que o conjunto vai configurar aquela pessoa. Então eu acredito que bons condomínios, bem administrados, ele é o conjunto de vários pequenos detalhes que vão, ao final, resultar num bom condomínio. Ok? Então eu sou extremamente detalhista, extremamente perfeccionista. Eu estou aqui com um mini AVC porque quando eu botei para compartilhar com o meu aqui a borda, diminuiu o tamanho da minha apresentação, para vocês terem uma ideia do cuidado que eu tenho com o mercado condominial. Perfeito? Creio que o meu áudio está saindo bem. A gente está transmitindo pelo Meet, para quem não está aqui presente pessoalmente, e também ao vivo pelo Instagram. Vamos lá. Resolveu parar de funcionar? Beleza. Então, um mini currículo, né, como o Adriano falou, eu nasci dentro de uma administradora de condomínios, literalmente embaixo das mesas. A partir dos 12 anos comecei como office boy no escritório, fiquei até os 18 como office boy. Depois fiquei só dentro do escritório trabalhando na evolução dos serviços internos. Então eu passei por toda a evolução tecnológica de toda a sociedade, incluindo os próprios condomínios. E graças a Deus a gente hoje tem bastante solução para facilitar a nossa vida, agilizar a nossa vida enquanto administradores condominiais. E eu lembro a vocês que existe uma grande diferença entre gestão condominial e administração condominial. Gestão condominial é pagar boleto. Gestão condominial é chamar a pessoa para fazer a impermeabilização da caixa d'água. Gestão condominial é você expedir uma convocação porque você é obrigado a expedir porque vai vencer o seu mandato, vai vencer o período da Assembleia Ordinária. Isso é gestão. Administrar o condomínio é aquela visão holística que eu falei antes. É a visão do empresário, é você dar um passo atrás, olhar o condomínio inteiro, você tem domínio de todas as suas obrigações, isso é gestão. Você domina as suas obrigações enquanto gestor,
Você sabe as manutenções quando elas têm que ser realizadas, quais períodos, o que tem que ser feito. Você sabe todas as necessidades de manutenção do patrimônio comum. Com o domínio dessas informações e com o uso das ferramentas tecnológicas que a Vibra oferece para vocês, a exemplo do sistema Winker, né, que você consegue ali concentrar diversas informações ali, com o domínio das informações você domina a gestão. E você dominando a gestão, aí você pode passar para a administração. A administração é pensar de maneira global do condomínio. Aonde que eu posso melhorar? É ir além do pagar o boleto. Isso é administração de condomínios. Perfeito? Então isso é o que eu instigo os meus clientes e alunos a sempre buscar. É dominar o básico para poder pensar fora da caixa. Que é o que a Vibra faz com os seus condomínios. Eles dominam todos os processos de gestão de maneira que eles conseguem proporcionar, ofertar, incentivar vocês a ir além do básico. Perfeito? O que seria gestão? Eu tomar banho e botar uma roupa qualquer. O que é uma administração da minha vida? Eu colocar um cachecol para ficar mais chique. Eu não estou com frio, esse aqui é para fazer estilo. Né? É pensar em como eu posso melhorar o meu cabelo para o visagismo me deixar um pouco mais jovem, por mais que ele não tenha funcionado. Né? É passar uma maquininha na barba, não porque eu quero me parecer mais limpo, mas porque eu quero me parecer mais bonito. Então é ir além do básico. Isso que eu deixo de instiga para vocês aqui, né? Instigar vocês a caminhar além. Júnior, depois eu quero te apresentar aqui um professor de jiu-jitsu para a gente marcar um podcast lá sobre administração de condominial. Um dia eu ainda vou escrever um livro de como que seria Jesus Cristo se ele fosse síndico de um condomínio. Seria uma questão muito interessante. Vamos ver se vai funcionar aqui o passador, que estava funcionando, agora parou. Tá de mal comigo, é isso? Não deu? Já entendi. Meus queridos, para vocês dominarem a gestão e poder trabalhar a administração, nós vamos dominar agora a base acerca dos limites e das liberdades que o síndico tem na gestão condominial. Lembrem, não estou falando de administração, estou falando de gestão. Perfeito? Vamos deixar nossas bases bem sólidas para que a gente possa ter os pés no chão e trabalhar de maneira diferente para frente. Tá? Como o Adriano muito bem colocou, infelizmente, os condomínios nascem, se mantêm e são extintos por atos jurídicos. O condomínio nasce lá na instituição, na incorporação, na SPE, né, com a planta arquitetônica, depois vai para a convenção do condomínio e para as deliberações de assembleia. Então, o condomínio ele nasce, é mantido através das deliberações, através dos atos de gestão e são extintos por atos jurídicos. Então, infelizmente, eu digo para vocês com conhecimento de causa, infelizmente, o juridiquês faz parte intrínseca da administração do condomínio. Vou falar uma coisa aqui que vai ser difícil de muitos ouvirem. Se você não gosta de ler, se você não tem a menor vontade de ler os poucos artigos que o Código Civil traz sobre a questão de administração do condomínio, se você não tem sequer a convenção dos seus condomínios, infelizmente vocês estão na função errada. Porque, infelizmente, eu sou muito verdadeiro, tá? Eu estou aqui para dar né, eu dou o tapa, mas também aliso, né? Se você não gosta de ler, se você não gosta de pesquisar, se você sequer tem a sua convenção do seu condomínio, não estou nem falando do regimento interno, estou falando da convenção do condomínio, você possivelmente está na função errada. Então, infelizmente, o juridiquês faz parte da administração condominial. E daí, para isso que eu fiz esse meu compromisso junto com a Vibra de poder atender vocês de maneira 24 horas para poder facilitar o entendimento do juridiquês. Perfeito? Tá? Então vamos lá. Os atos do síndico, apesar da base ser o jurídico, ele tem que resultar num contrapeso de 3 medidas. Que é o legal, que é o juridicamente adequado, o que é prático, o que é justo. Isso aqui é fazer gestão. Isso aqui tu entra já na parte de administração. Mas o prisma, o filtro dos atos do síndico tem que ser o jurídico. Perfeito? Os condomínios nascem, se mantêm, são extintos por atos jurídicos. Quando você aplica a norma, a chance de você errar reduz consideravelmente. E isso é o que eu instigo os meus clientes. Aplicar a norma, sair do subjetivismo.
Quando você aplica a norma, a chance de você errar reduz consideravelmente. Tá? E para você dominar as regras, você tem que dominar as regras para poder quebrá-las como artista. Hoje a gente vive uma sociedade, isso aqui é uma frase do Pablo Picasso, domine as regras como profissional para poder quebrá-las como artista. Domine a gestão como um profissional, todas as necessidades do condomínio, as manutenções, os vencimentos de despesa, renovação de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, as necessidades dos elevadores. Domine a gestão para que você possa quebrar as regras como um artista. É colocar o cheirinho no hall de entrada, é colocar lá uma plaquinha, é começar a evoluir o condomínio como um todo. Tá? Então hoje a gente vive um país que a gente tenta inverter os valores, né? Ignora-se a regra, ignora-se a norma e quer se criar outras normas, ao arrepio da norma que já existe. Então nós temos que deixar muito bem consolidadas quais são as regras. As exceções, elas podem existir. As exceções vão fazer frente dessa questão aqui. Às vezes nós vamos analisar o que é justo, o que é mais prático, o que diz a lei, mas antes nós temos que deixar muito bem clara quais são as regras para a gente poder analisar as exceções. Perfeito? Então esse é o convite que eu faço para vocês. Primeira defesa, primeira proteção, né? Que esse é o tema da nossa palestra, síndico protegido. Primeira proteção que eu posso levar para vocês é a quebra de um velho paradigma, trazendo para vocês e ressaltando, e eu vou sempre bater nessa tecla, eu bato nessa tecla há mais de 15 anos, que o síndico não tem responsabilidade de resolver problema entre vizinhos. E agora eu vou mostrar tecnicamente para vocês o porquê que ele não tem essa responsabilidade. Isso é uma cultura que vem enraizada nos condomínios de que o síndico, desculpem a expressão, é babá de marmanjo. De que o síndico tem que resolver todos os problemas dos vizinhos. A senhora não, né? Pode se matar aí no prédio. Não for interno, não for coisa do condomínio, lá dentro, ó. Tamo junto, tá? Mas a senhora tá certa. A senhora tá certa. Agora eu vou te dar os argumentos técnicos para você botar uma colher de farinha na boca de quem acha o contrário. É, mas eu gosto. Então saiam desse dia hoje, eu vou mostrar para vocês tecnicamente que o síndico não tem obrigação de resolver problema entre vizinhos. Então a primeira forma de proteger vocês... Ô, Walter, dá um exemplo prático do que eu falo quando um vizinho me liga, para a gente ir um pouco mais a fundo, né? Coisa que mais acontece. Sim, vou trazer para vocês aqui. Nós temos, então, perturbações sonoras, a gente tem vazamento e infiltrações, a gente tem odores desagradáveis, não falem que é maconha. A única pessoa que pode dizer que aquilo é maconha é o IGP, Instituto Geral de Perícias da Polícia Civil. É um odor desagradável semelhante a um popular entorpecente. Mas não pode dizer que é maconha. Quando algum condômino lhe desrespeitar, principalmente no meio de uma assembleia, você diz o seguinte para ele. Como eu sei que está gravando, depois a gente faz um corte e manda para vocês. A sua cota-parte na contribuição pecuniária relativa aos meus serviços não lhe dá o direito de faltar o respeito comigo. É uma resposta educada para dizer, ó... A sua cota-parte na contribuição pecuniária relativa aos meus serviços não lhe dá o direito de faltar o respeito para comigo. Então vamos lá, vamos passear aqui sobre questões, tá? Então, vamos desenhar aqui as funções do síndico. Ninguém vai mais bater de frente comigo, não. Se a senhora entrar no meu Instagram, eu tenho uma foto de eu de super-herói com um W aqui no peito, porque eu sou o super-herói dos síndicos. Então conta comigo. Então a gente vai desenhar as funções do síndico para vocês verificarem que o síndico tem liberdade e tem limites. Tá? O síndico não é babá de marmanjo. O síndico não é mordomo de condômino. Ok? Princípio básico, tá? Artigo 1347. Quantos síndicos tem no condomínio? Um só. Princípio da unidade sindical, pelas palavras de João Nascimento Franco, que é o papa depois do Caio Mário Silva Pereira. Um síndico, um cacique e vários índios. Já começa a visão por aí.
Quando você tem vários caciques dentro de um condomínio, o que acontece? Uma casa dividida, já dizia a palavra de Deus. Então nós vamos ter síndicos que estão aqui hoje presentes que renunciam à administração condominial quando possui muitos caciques dentro do condomínio e ele começa a ser usado como meio de campo para duas alas distintas. Ou quando os membros do conselho consultivo querem que o síndico faça ou deixe de fazer questões que são de obrigação legal. E eu vou mostrar para vocês quais são essas obrigações. Tá? O que o síndico faz? Administra, que vai além da gestão. Administra o quê? O condomínio. Aonde que vigora o condomínio? Condomínio é co-dono. Então, o condomínio vigora, o síndico administra o quê? As áreas comuns. O síndico não administra a área privativa. O síndico só vai atuar sobre a área privativa quando o uso da área privativa estiver influenciando na área comum. Perfeito? Agora, quando a questão é entre unidades privativas, o síndico não tem que resolver essa problemática. Perfeito? Então, cabe aos condôminos quando o problema é relativo às partes exclusivas, tá? Então, assim, senhores, quando a problemática ela parte de uma área comum e atinge uma área privativa, o problema é do síndico. Ou vice-versa. Às vezes você tem uma festa no salão de festas que está prejudicando os moradores do primeiro andar. O síndico tem que resolver. Ou uma festa num apartamento que está prejudicando a assembleia que está acontecendo no andar de baixo. O problema é do síndico. Ou tem alguém descansando lá na beira da piscina e tem alguém com a caixa de som pendurada na janela do apartamento, que nem eu já vi acontecer. Tá? Então, quando influencia na área comum, o síndico atua. Agora, quando é de uma área privativa para uma outra área privativa, o problema é privativo. Então vamos lá. Então, não envolvendo as partes comuns, o síndico não tem responsabilidade de resolver problema entre vizinhos, tá? Para isso é muito importante o quê? Se o síndico administra as áreas comuns, vamos então identificar tecnicamente agora como que se define até onde é a unidade privativa e aonde começa a área comum. Apesar disso parecer ser óbvio, não é. Então a gente precisa mostrar tecnicamente até onde vai a unidade privativa e aonde começa a área comum. Aí eu vou entrar na área de engenharia. Perfeito? Então, senhores, o condomínio, a definição das unidades privativas, a existência delas e aonde elas ficam, começa lá na instituição. Geralmente incorporação, mas tem várias formas de instituir um condomínio. A palavra instituir um condomínio é criar, fundar, estabelecer. Então quem cria as unidades privativas e as áreas comuns é a incorporação, a instituição. Até uma manha de professor, o que é? Incuim, com. Incorporação é a instituição. Um exemplo. Convenção, constituição. O que constitui condomínio é a convenção. O que institui condomínio, por exemplo, pode ser a incorporação. Tá? Então, a instituição ela prevê a existência das áreas privativas, aonde textualmente que elas se localizam, e as plantas arquitetônicas vão mostrar geograficamente aonde estão as áreas privativas. Isso é muito importante porque eu já vi em condomínios vagas desenhadas no chão que não existem. Fui fazer a convenção do condomínio, olhei lá, tinha 87 vagas de garagem, mas na prática tinha 88. Peraí, pegamos uma planta arquitetônica, fomos olhando vaga por vaga. Essa aqui tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo. Chega lá, opa, tem uma vaga a mais aqui. Então a construtora na época pegou para essa última vaga, fez um desenhozinho a mais ali e botou uma vaga a mais ali. Entendeu? Então vocês têm que pegar a incorporação do condomínio, e daí a gente pode ajudar vocês a ter acesso a esse documento. Tá? Principalmente os condomínios novos é mais fácil de conseguir. Para tu saber quais são as áreas privativas que existem dentro do condomínio. Inclusive os próprios apartamentos. E depois olhar as plantas arquitetônicas. Porque eu já peguei condomínio em que a gente foi olhar a planta arquitetônica e o apartamento de cobertura pegou a porta do apartamento quando o prédio está construindo, a porta do apartamento era no final do corredor, ele puxou a porta para o começo do corredor. Todo aquele pedaço ali era comum. Ah, Walter, mas ele tem problema de utilizar? Em regra não tem.
É até melhor que ele utilize, porque o Código Civil diz que a manutenção das áreas comuns de uso exclusivo cabe a quem delas se serve. Só que nessa região tinha um monte de tomada, ele usava a energia do condomínio para alimentar parte dos equipamentos dele. Captaram a ideia? Então é muito importante vocês conhecerem a regra. Então vamos pegar a incorporação, vamos pegar as plantas arquitetônicas. Isso é um trabalho que eu estou começando a incentivar os condomínios a fazer. Juntar, né, que eu tenho, um dos motivos de eu estar aqui hoje, pessoalmente, é fazer essa revisão. Quais são os condomínios que têm a incorporação no sistema? A convenção está no sistema, ela realmente está aprovada, o regimento interno está no sistema. Quando eu digo sistema, é o sistema online para vocês terem o acesso. Não tem a planta arquitetônica, vamos batalhar, vamos atrás, vamos pedir na Celeste, vamos pedir na prefeitura, vamos pedir as plantas arquitetônicas, as plantas hidrossanitárias do condomínio, preventivo de incêndio. Esse dia eu estava fazendo uma assembleia, estava se discutindo se um portão que tinha lá de acesso a um terreno vizinho, se aquilo era uma rota de fuga ou não. Não, porque eu tenho certeza que... Não, você não tem certeza de nada. A gente tem que pegar a planta preventiva de incêndio, o projeto, que ali tem que mostrar que seja uma rota de fuga, senão aquele portão pode ser extinto. Ok? Olha só que interessante, tá? Isso aqui é muito importante para consolidação das responsabilidades, principalmente no que envolve vazamentos de gás ou de água, seja ela água potável, né, ou água servida, que é mais popularmente chamada de esgoto. As partes privativas são aquelas suscetíveis de utilização independente. Então tem muitas áreas privativas, muitos equipamentos privativos que estão em área comum, que não é só porque ele está em área comum que ele é de propriedade comum. O hidrômetro individual, geralmente, né, nos prédios mais novos, fica localizado em área comum, mas é um item de propriedade particular localizado em área comum. O relógio medidor de gás é um item de propriedade particular localizado em área comum. E o próprio Código Civil diz isso, suscetíveis de utilização independente. Senhores, cada letra, cada vírgula do Código Civil tem o seu significado, tem o seu porquê. O Código Civil diz, por exemplo, sem querer fugir aqui da minha matéria, já tá bom o áudio aí, né? Que é direito do condômino participar das deliberações das assembleias, participar da deliberação das assembleias. Eu não sei se é das deliberações das assembleias, eu sei que um está em plural e o outro está em singular, tá? Mas a interpretação gramatical pura desse artigo nos leva a entender gramatical, significado de palavra, hermenêutica gramatical, que é vedado ao condômino inadimplente votar e ser votado. Mas o inadimplente pode estar presente na Assembleia, pode propor, pode participar normalmente na Assembleia, propondo, debatendo, mas ele não pode votar e ser votado, porque é vedado participar das deliberações, não da Assembleia. Perfeito? Inquilino não é condômino, o condomínio é feito de proprietários, codonos. Tá? Então, os locatários não têm direito de participar das assembleias. Salvo procuração. Sim, mas daí não é o inquilino, o locatário que está presente. É o proprietário que está presente, representado por aquela pessoa que, coincidentemente, é o locatário. É o inquilino. Tá? Então, vamos lá. O que é a parte comum? Entre outras coisas, a rede geral. Então, quando sai da rede geral de gás, sai da rede geral de água e vai para atender aquele apartamento, não é mais geral. É suscetíveis de utilização independente. Ok? E eu vou mostrar para vocês fotografias de identificação até onde vai a área privativa, onde começa a área comum. Isso é extremamente importante. Vou puxar de novo aqui a sardinha para a engenharia. A engenharia, o arquiteto, o técnico de edificações vai dizer qual é o problema e aonde é o problema. Quem vai dizer de quem é o problema é o jurídico. Então eu pego direto pessoas dando laudo dizendo que a responsabilidade é do apartamento 101. Não, o laudo vai dizer qual é a patologia e aonde que ela está. E o que precisa ser feito para consertar e o que precisa ser feito para evitar que ele volte. Né? É isso, né? Então, nós temos um engenheiro aqui que faz laudos prediais. Edifício é que nem um corpo humano. Para você ter saúde, você precisa da medicina. E medicina é diagnóstico. Então, para você manter a saúde do seu edifício, você precisa ter vistorias técnicas para saber quais são as patologias que nosso corpo tem ou que o edifício tem
para poder, né? Então o médico vai fazer, o médico engenheiro, por favor, o médico vai fazer esse laudo aí para vocês, tá? Vamos lá. Exemplo, tá? Medidores de gás. Aqui nós temos a rede geral. Se não tivesse esse apartamento aqui, não precisaria ter essa intervenção. Então, a partir do momento em que tem aqui uma solda para inserção desse T, tudo, se o vazamento for nessa interseção, a responsabilidade já é do respectivo condômino, do respectivo apartamento. Daqui para lá, já é tudo responsabilidade do proprietário. Por isso que, quando o condomínio opta, né, e é o correto, de o condomínio fazer a substituição das válvulas reguladoras de pressão, fazer, às vezes, a substituição do relógio medidor e ou também do fecho, da válvula fecho, é assim que chama, né, válvula fecho, né? Às vezes a engenharia, às vezes me falta. Por isso que quando o condomínio opta em fazer a substituição de todos os relógios ou de todas as válvulas, porque como eles foram construídos tudo na mesma época, o vencimento também se dá mais ou menos na mesma época. O rateio para custeio disso aqui não se dá pela fração ideal, porque é uma despesa individual, particular daquele condômino. Então o rateio não se faz pela fração, se faz no valor exato da despesa para fazer a substituição. E é indicado que o condomínio faça por quê? Porque é um item particular localizado em área comum. E tudo que é em área comum, a supervisão tem que ser do condomínio, por mais que custeado pelo condômino. Por isso que eu não indico para os meus clientes que quando o condômino ou o morador bate no portão, bate na parede da garagem, eu não indico que o próprio condômino ou morador faça o conserto. Porque a supervisão e a administração compete ao síndico que representa o condomínio. Cabe a quem fez o dano custear, indenizar, princípio básico de responsabilidade civil. Mas a administração da coisa, eu fui fazer uma mudança agora numa sala comercial, e que o pessoal da mudança bateu com o móvel na parte de cima e tirou uma lasca da parede. Aí eu comuniquei o síndico daquele condomínio e falei, perguntei para ele, né? Por mais que, né, eu saiba que o senhor é que administra do condomínio, eu preciso perguntar. Você tem interesse que eu mesmo conserte? Ou você tem interesse de providenciar o conserto e me passar qual é o custo correspondente? Né? Encanamento, tá, senhores? Aqui nós temos uma aprumada geral. Eu tenho um amigo que está aqui presente que trouxe uma falácia condominial. Eu tenho no meu Instagram, que depois vocês vão acessar, eu tenho vários vídeos de falácias condominiais. São vícios de entendimento que se perpetuam de ano para ano, de gerações em gerações, que são completamente equivocados, a exemplo de que o síndico tem que resolver problema entre vizinhos. Isso eu ouvi de várias administradoras que são minhas clientes. Hoje eles já aprenderam. Lá, algumas administradoras me diziam o seguinte, Walter, se o cano é horizontal, é responsabilidade do apartamento. Se o cano é vertical, é responsabilidade do condomínio. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então não é a posição geográfica do cano que vai dizer de quem é a responsabilidade. É o local exato da patologia que vai dizer a responsabilidade. Tá? Então aqui por coincidência, né, aqui digamos que seja um cano vertical de prumada, de abastecimento de água, e aqui nós temos um T para abastecer determinado apartamento. Se o vazamento for na ligação entre a prumada geral e o T que atende a esse apartamento, a responsabilidade já é desse apartamento. Por mais que esse vazamento esteja localizado numa área comum. Todos de acordo? Tá? Então é muito comum, e é o caso aqui, do vazamento ser aqui, ó. Tá? O engenheiro às vezes vai me dizer isso aí. Geralmente é aqui na dobrinha, aqui, ó, que racha aqui o cano e começa a vazar por aqui. Fica um fiozinho assim, saindo água. Tá? Então, senhores, não é o cano horizontal, não é o cano vertical que define. É a posição exata da patologia. Se a posição exata da patologia for relativa a esse apartamento, a responsabilidade do apartamento. Tem uma pergunta? Mas se nessa tomada for aquele cano maior, aquele de 100, e tem a mesma coisa? Tem que identificar se aquele cano ele é uma rede geral que atende a todos os apartamentos ou a todos os apartamentos daquela prumada. Daí é do condomínio. Aí se for um cano geral, é área comum. E o problema é comum, representado pelo síndico.
Agora, quando tiver uma derivação para atender 1 ou 2 ou 3 apartamentos específicos, a responsabilidade é desse grupo. Tá? Também dá para se utilizar como analogia o que está previsto no Código Civil, que ele diz o seguinte, que as áreas comuns de uso exclusivo de um ou mais condôminos, a manutenção cabe a quem delas se serve. Então, quando você tem uma derivação para atender um grupo determinado de apartamentos ou determinado apartamento, a responsabilidade já é determinada por essa derivação, tá? Senhores, isso é muito importante. Fisicamente, aonde começa e aonde termina as áreas privativas é onde começa e termina as áreas comuns. Isso traz muito problemas. Eu já fiz laudos de auditoria contábil, que eu era proprietário de uma empresa de contabilidade, em que a síndica que foi alvo dessa investigação, ela fez o ressarcimento de despesas, vou mostrar para vocês, de infiltração no apartamento que ela não deveria ter feito. 7 mil e poucos reais. Tem que devolver para o condomínio. Captaram a ideia? Walter, bombas de pressurização voltadas para 2 ou 4 ou 6 apartamentos, coberturas ou coberturas e mais os de baixos também. E quem que cabe a responsabilidade da manutenção? Em regra, a manutenção cabe àquele grupo que é servido por aquele... E não o rateio coletivo. Não rateio coletivo, em regra. Tá? Nem sempre isso é fácil de ser entendido, mas a regra é essa. Tá? Quando a gente tem um equipamento que serve àquele grupo de apartamentos, a despesa é daquele grupo de apartamentos. Porque ela não atende, não é uma rede geral que atende todo o condomínio. Vou dar um exemplo para... Isso é uma exceção. Hã? Isso é uma exceção. É uma exceção. Uma exceção. Tá? É um pouco difícil de entender, mas com o tempo a gente vai pegando. Tem uma questão em relação a essa... Primeiras damas, pode ser? Por favor, Tânia. Quando essa bomba de pressurização, por exemplo, ela está na área comum e está dentro de alguns apartamentos. Eu tive um condomínio que tinha 3 apartamentos, que a bomba de pressurização ficava dentro da unidade. Inclusive, uma estourou, acabou com o apartamento da pessoa. Se aquela bomba atendia aquele apartamento ou aquele grupo de apartamentos, o problema é deles. Sim, mas aí na realidade foi o condomínio que colocou. Na verdade, não foi o condomínio que colocou. Porque a incorporadora entregou o condomínio com essa bomba. Sim, mas na época, o que aconteceu? É bem complicado essa situação. Na época não tinha. Aí eles disseram que eles não tinham colocaram dentro da unidade dela. Não, o que você autorizou? Não deveria ter autorizado? Mas essa bomba atendia a quem? A tomada 4, tomada 6, tomada 1, mas só que essa manutenção que pagava era o condomínio. Se a gente for utilizar como analogia esse artigo do Código Civil que diz que as despesas de áreas comuns, né, de partes comuns, de uso exclusivo, cabe a quem delas se serve. Tá? Então, se nós temos esse grupo utilizando de um equipamento comum, a responsabilidade é desse grupo. Tá? Só que isso não é um entendimento fácil de embutir na consciência dos condôminos. Tá? Geralmente se entende como comum. Vou dar outro exemplo para vocês. Muitas coisas que eu falo às vezes dá um susto. Eu tenho um cliente que tem 38 blocos de 3 andares. O que os condôminos do bloco A têm a ver com os condôminos do bloco GFZ lá? Né? Então, a regra nos levaria a entender que a manutenção do telhado do último bloco deveria ser custeada apenas pelos moradores do último bloco. Porque é uma área comum, né, uma área comum que está sendo utilizada apenas para aquele grupo de condôminos. Essa é a regra, mas não é fácil de você levar esse entendimento para os condôminos. Na prática não, porque geralmente é um costume, porque eu sei, porque eu administrei um condomínio com 9 blocos em Florianópolis. Então o que acontecia? O problema do telhado era taxado em todo o Sim. mundo. Aí nós fizemos uma auditoria, quando eu entrei, que tinha o que acontecia, a água também era fechada. Só que cada bloco tinha o seu próprio condomínio. Mas não podia fazer também. Isso, então aí o que aconteceu? O advogado pegou e disse, agora cada bloco vai pagar sua água. Graças a Deus que nenhum condomínio pediu ressarcimento, porque se eu queria mexer. Fizemos todo que paguei essa água que não era minha, que não era meu dever, né?
mas foi por causa de uma cultura que geralmente já se tem, é muito bom a gente estar tendo essa palestra, né, para a gente desmificar, né, esse tipo de cultura que geralmente acontece no mundo. Na prática, quando acontece um problema isolado num determinado bloco, isso é rateado entre todos. Tá? Mas o rateio entre todos, na verdade, que nem eu respondi para dona Eliane, desculpa não lembrar do seu nome, a regra é o rateio entre todos. Mas qual que é a exceção? A exceção é que apenas aquele grupo de condôminos está utilizando aquela área comum. Então não é justo que os demais tenham que custear por uma coisa que é utilizada por 5 pessoas. Num universo de 300 apartamentos, ok? Seria um exemplo mais ou menos. No condomínio tem 2 portões para as garagens. Metade do condomínio usa o portão A, metade do condomínio usa o portão B. Estragou o portão A. Quem usa a garagem do portão B não precisa pagar, então, o portão A. Isso em caráter de exceção, não em caráter de regra. Em caráter de exceção. Né? Seria o correto, porque é só aquele grupo de condôminos que está utilizando. Aquele serviço, aquele equipamento está direcionado para aquele grupo, entendeu? Então mas na prática, se arruma, faz o rateio, todo mundo bate, entendeu? Mas por que a gente faz isso? Por que é rateado por todos? Porque o rateio por todos é a regra. Né? Normalmente esses conceitos são mais caros. Então, quando é alguma coisa mais prática, mais comum, é fácil de você fazer o rateio e ninguém ratear, vamos dizer. Agora, como é alguma coisa mais específica, que nem ela falou ali, respeito a um pressurizador, que atende e tal, arrumada, aí já é uma coisa, acho que um pouco mais complexa, né? Eu, nas minhas visões técnicas, eu não gosto de relativizar as questões. Tá? Eu não gosto de relativizar as questões. Para mim, alteração de destinação de uso de área comum, ela é uma alteração, mesmo que ela seja super diminuta. Tá? Então, eu não gosto muito de relativizar os conceitos, porque senão tu entra num campo subjetivo de definições. E daí você entra numa seara muito melindrosa. Tá? Senhores, então voltando aqui para o nosso desenvolvimento, vou mostrar para vocês agora... Opa, desculpa. Está respondido. Pois não. Se o condomínio tem 3 blocos, por exemplo, e eles foram entregues em diferentes épocas, foi entregue em diferentes prazos. O terceiro bloco, por exemplo, está sendo entregue já na fase de lavação e pintura do primeiro bloco. Eu vou te responder isso no final, porque isso também influencia na questão do rateio de despesas do condomínio. Vou dar um spoiler para vocês. Eu não quero fugir aqui muito da questão. Vou dar um spoiler para vocês. A construtora previu 3 blocos e ela entregou blocos de maneira escalonada. Qual que é a regra? Todas as unidades privativas previstas para aquela unidade, né, mesmo que ainda não edificadas, tem que pagar a cota condominial. Tá? No final, quando eu terminar minha matéria, eu explico por quê. Tá? Só um spoiler, mas depois eu explico para vocês por quê. Tá? A bem da verdade, mais um spoiler, quando o prédio foi incorporado e a incorporadora começou a vender as suas cotas lá, as frações ideais, vender as unidades privativas que serão construídas, ali já nasce a obrigação dos condôminos de manter a coisa. Porque tu já é proprietário de uma fração do terreno. E a despesa é da própria coisa. A cota condominial... O pessoal entrega para quem está incorporado. Aqui em Itapema não. Aqui em Itapema não. Não. Você deve ter colocado uísque no seu café. Aqui não acontece isso. Mas vamos lá. A gente tem saída... A gente tem saída para isso, a gente usa analogias, né, legislativas para resolver essas questões. Mas vamos lá. Senhores, vamos identificar agora aonde que começa a unidade privativa e aonde começa a área comum. Tá? Então nós temos lá a incorporação que prevê a existência das unidades privativas. A gente tem as plantas arquitetônicas que mostram fisicamente aonde que elas estão geograficamente localizadas. Ok? E nós temos a NBR 12721, que ela é a NBR que é prevista pela Lei de Incorporações Imobiliárias, lá no artigo 53,
Ok? Então essa NBR, ela determina como que as incorporações devem ser feitas. As nomenclaturas das áreas, como é que é calculado as frações e por aí vai. O engenheiro é que sabe mais sobre essa questão. E lá na NBR, ela traz de maneira específica como é que se identifica a delimitação física das unidades privativas. Tudo aquilo que não é unidade privativa é área comum. Tá? Então é muito importante que você identifique as áreas privativas para você saber o que você administra. Tá? Aliás, só um apêndice aqui, síndico representa os condôminos. Se o síndico não sabe quem são os condôminos, ele administra um edifício, mas não um condomínio. Captaram a ideia? Então é condição básica vocês saberem quem são as pessoas que vocês estão representando. Beleza? Então o primeiro ponto que a NBR traz, a área da superfície limitada pela linha que contorna as dependências privativas. Primeira forma de identificar a planta arquitetônica é o contorno periférico. Agora, quando eu vou falar de coisa de engenharia, eu falo e olho para o engenheiro. Não falo e olho para o engenheiro. É que nem quem vai apresentar trabalho de escola que fica apresentando para o professor, assim, né? Fica falando para o professor. Tá? Então, o primeiro ponto é a delimitação. É um pouco óbvio, mas o óbvio tem que ser explicado em 2026. Perfeito? Próximo ponto, tá? Entre unidades privativas, até onde vai a responsabilidade de uma unidade e aonde começa a da outra. Na meiuca, no meio do tijolo. Ok? Então, entre unidades privativas, na parede que divide dois apartamentos, é o meio do tijolo. Meio do tijolo para lá é do fulano, meio do tijolo para lá é do ciclano. Não é diferente entre terrenos, por exemplo. Ok? Então, esse está escrito aqui, ó, o eixo das paredes, que separam as dependências privativas da unidade autônoma das dependências da outra unidade privativa contígua. Tá? Ok? Agora, da unidade privativa para a área comum, face externa das paredes externas da edificação. Então, da unidade privativa para o corredor, é a parte externa do tijolo. O que cria e delimita fisicamente as unidades privativas é o tijolo, não é o reboco. O reboco é uma proteção mecânica da estrutura, correto? Eu olho para o engenheiro. Tá? Então, entre a unidade privativa e a área comum é a face externa da parede. Parede. Ok? O reboco já é área comum. Isso serve do apartamento para o corredor ou do apartamento para a fachada. O reboco, a impermeabilização e a pintura, que são proteções mecânicas da estrutura do condomínio, já é área comum. Ok? Mas o tijolo é área privativa. Perfeito? É isso aí, tá? Então é as faces externas das paredes externas e das paredes que separam as dependências privativas da onde? Das coisas comuns. Perfeito? Então aqui é a parte interna e aqui a parte externa, tá? Mas é a face externa, sempre. Da onde? Das paredes externas e das coisas que dividem a unidade privativa para as áreas comuns. Vou mostrar fisicamente para vocês. Isso aqui é uma foto de uma edícula que eu tenho lá na minha casa. Aqui é a área comum. Aqui é a fachada. A partir do momento que tem o vértice em direção ao apartamento, já não é mais face externa do tijolo. A partir desse vértice para cá, o contramarco, é assim que chama, o marco da janela, a própria janela, a esquadria, a calafetação da janela, se a infiltração for aqui, a responsabilidade já é do próprio apartamento. Janela é uma coisa que sempre dá discussão. Entendeu? Perfeito? Então, face externa, se a infiltração for no rejunte para dentro do apartamento, ok. Agora, se a infiltração for daqui para lá, então é do eixo aqui, do vértice, tá? A norma diz vértice, mas eu não botei aqui para não confundir vocês, tá? Quando ela de dentro para fora, a responsabilidade é do proprietário, no caso. Depende da origem da patologia. De dentro do apartamento, área privativa para área comum, a responsabilidade é privativa. Captou?
Isso é uma das culturas que a gente tem feito aí nos condomínios, de comunicar os apartamentos para recorrentemente não só refazer os rejuntes do lavatório ali, do banheiro, mas também a cada 5 anos refazer a impermeabilização da onde se toma o banho, tá? E não é incomum de a gente pegar área de chuveiro que está dando infiltração para... São 8 unidades, que eles estão alegando que eles compraram sim, que é a construtora não fez prevenção. Quem adquire um imóvel adquire com os bônus que os ônus, ok? Se você escolheu casar com fulano de tal e ele tem cara, e tem que vir assim. Entendeu? Exemplo horrível, né? Foi horrível. Tá? Então aqui, senhores, ó. Aqui é a fachada, tá? Então vem a fachada, aqui tem um contramarco, que faz parte da fachada, tá alinhado aqui com a parede externa. A partir desse vértice, eu até passei uma canetinha vermelha aqui. Aqui, ó, já é em direção ao apartamento. Porque aqui, eu tirei a foto desse item aqui, porque aqui, o contramarco aqui, o marco da janela, é bem pequenininho. Tá? Então, o que separa o que é área privativa para comum é milímetros. É tênue. Então isso aí seria para a gente utilizar, por exemplo, numa sacada, o cara quer pintar da cor que ele quer. Se é área privativa, ele pode pintar daquela quininha para dentro e pode pintar a cor que ele quer. Não, porque daí nós temos um artigo no Código Civil, no 1335 ou 36, não lembro agora de cabeça, que veda ao condômino privativamente alterar cor, aspecto e forma das partes e esquadrias externas. A sacada dos apartamentos são partes externas do imóvel, mesmo que envidraçados. As sacadas envidraçadas não deixam de ser sacadas. E sacada é a área externa do apartamento. Ok? Então, as sacadas envidraçadas continuam sendo áreas privativas e continuam sendo áreas externas do imóvel. Ok? Então, é vedado, em regra, podem haver as exceções, que aos condôminos privativamente alterem cor, forma e aspecto. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e envidraçou, acha que pode colocar a logo do Internacional lá, do time de futebol. Em regra, não pode. Placa de ventes? Placa de ventes também, em regra, não poderia. Entendeu? Porque altera, mesmo que por dentro do vidro, altera a cor e a forma e o aspecto das partes e esquadrias externas. Um outro exemplo, eu atendi um condomínio que tinha as meninas de vida fácil, que na verdade não deve ser muito fácil, e o apartamento delas era do primeiro andar virado para a entrada do condomínio. O que elas fizeram? Botaram uma luz vermelha na sacada. Como é que eu consigo combater aquilo? Alterou a cor e o aspecto da parte externa do apartamento. No caso da cidade integrada, Continua sendo. Viu, senhores? A pergunta. É só no Natal que coloca essas luzes vermelhas, pisca-pisca. A pergunta do condômino aqui. A porta do apartamento, se aquela que foi feita, se alguém vai querer trocar, ele pode pintar a porta dele pro lado dentro do apartamento. Exatamente. Mas o que é da externa tem que ser igual. Incluindo instalação de fechaduras eletrônicas, por exemplo. Tá? Mas vamos lá. A pergunta dele aqui, se o condomínio envidraçou a sacada, fez o nivelamento do contrapiso da sacada e retirou a porta, continua sendo área externa do apartamento. Tá? Então, isso é a regra, pode haver exceções. Tá? Onde fica os ar-condicionados dos apartamentos? Desculpa, pode voltar a fita um pouquinho? Lá na parte externa, onde fica os ar-condicionados dos apartamentos. Aham. E daí foi feito com... Como é que Brisa. Com brisa. Brisa, né? E aquela brisa tem a portinha para o cara poder entrar com o ar-condicionado ali, né? Gaveta. Aí só que aquela portinha se abre e cai na rua. A responsabilidade de quem vai ser? Área comum de uso exclusivo. A responsabilidade é quem dela se serve. Captou a ideia? Área comum de uso exclusivo. O Código Civil diz que as áreas comuns de uso exclusivo, as manutenções, despesas de manutenções, cabe a quem dela se serve. Porque lá no meu caso aconteceu duas, cada vento vai, poxa, realmente forte. Sim. E caiu, não ar-condicionado na rua. Mas para arrumar a brisa, eu tive que o condomínio tem que mandar agora. Isso também inclui, senhores, e nós temos aqui clientes da Vibra que tem essa patologia, que é a presença de pombos
nessa área técnica. E daí, qual é o argumento que o condomínio usa para exigir que não só eles façam a limpeza, mas também instalem telas para evitar que os pombos acessem aquela área? A responsabilidade pela manutenção, salubridade, segurança e sossego. Manter o estado original da coisa. Entendeu? Que lhe foi facultado o uso, cabe ao condômino que dela se serve. Uma parte dessa, a responsabilidade é do condômino. Do condômino, porque é só aquele condômino ou aquele grupo de condôminos que estão utilizando aquele brise. Com certeza. Já tive um que caiu, ó, quase em cima do... E eu friso, tá? Esse é um entendimento em caráter de exceção com base no quê? A área comum de uso exclusivo. Perfeito? Em regra sim. Em regra sim. Tá? E não... Isso serve também para o envidraçamento, né? Do peitoral, do peitoril ali para baixo, mesma regra. Isso já aconteceu? Não vou, isso aqui é cliente da Vibra, tá? Só para finalizar aqui essa parte aqui, tá, senhores? Desculpa, senhora, não cumprimentei a senhora antes, tudo bem? Oi? Não pede pastilhado, pede pastilha. Condomínio. Porque o que cria a delimitação física da existência da unidade é a parede, não a pastilha. A pastilha é um tipo de proteção mecânica para proteger a estrutura. Só para finalizar aqui, tá, senhores? Aqui é a fachada. A partir do momento que tem aqui uma inserção de uma pedra de granito, de mármore, etc., com a pingadeira, tudo isso aqui já era privativa. Perfeito? Tá? Por quê? Porque a área comum é a face externa, não a parte interna. Ó, então, se a infiltração for bem aqui no vértice, já é do apartamento. Se a infiltração for aqui na fachada, é do condomínio. Mas se a infiltração for aqui no vértice, em direção à pingadeira, se a infiltração for da água entrar por aqui e for para lá, já é do apartamento. Ok? Isso é muito importante que vocês tenham essa consciência para que vocês não assumam responsabilidades que não lhe competem. E depois vocês venham a ter que devolver valores para o condomínio pelo fato de vocês terem feito manutenções ou ressarcimentos de apartamentos. Imagina, se ter uma infiltração oriunda de área comum, pegar num quadro do Pablo Picasso e esse quadro custar 500 mil reais, o condomínio vai ter que arcar com 500 mil reais. Bom, Pois não. Da pedra é do proprietário? A pedra já é do apartamento. Não. Embaixo. Aí. Também é do apartamento. Porque aqui é a face externa da parede. É o que está escrito lá na norma. Nós Face externa da parede. pintamos o prédio lá e abaixo da janela e da sacada, logo depois da pedra, tinha um dedo de buraco, de infiltração. Tivemos que passar silicone. Geralmente o condomínio acaba fazendo as calafetações de janelas para facilitar para os condôminos. E daí é EPU que é utilizado, né? Aí todo mundo entra no rateio, então são as exceções. São as exceções. Né? Que é mais ou menos quando se faz com a questão do gás, por exemplo, né? Rateio igualitário para Deveria ser. Exatamente. Se vai fazer um rateio específico para aquela afetação de janela, aí é específico para cada um. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Vamos dificultar um pouco mais aqui, ó. Estamos caminhando para o final, tá? Vamos dificultar aqui um pouquinho mais, tá? Pele de vidro. Perfeito? Aqui é um condomínio, aqui em Itapema, que caiu a janela do apartamento. Eu tropei o nome do condomínio, né? A LGPD protege pessoa física, não jurídica. Tá? Então, senhores, aqui complica um pouco mais. O que diz a norma? É a face externa da parede. Perfeito? Por dentro do apartamento nós temos a estrutura da pele de vidro. Que essa estrutura de pele de vidro, ela é como se ela fosse a parede do condomínio. E até onde vai a área privativa? Até a face externa. Então toda essa estrutura de pele de vidro deve ser responsabilidade do apartamento que dela se serve. Desse apartamento. Incluindo também, assim como no mesmo exemplo que eu dei antes ali, incluindo também a janela. Tá? Então a responsabilidade aqui por essa queda, a responsabilidade por dar manutenção, tanto na pele de vidro do respectivo apartamento, é do respectivo apartamento. Perfeito? E
fornecendo até, se for fazer manutenção, a RT, toda a questão. Sim, aí tem todas as questões de segurança, né? O síndico tem que a todo momento garantir a segurança da edificação e a segurança dos copossuidores, dos moradores. Então o síndico tem o direito e até de certa forma o dever de exigir dos condôminos as ARTs, né? Ou RRT, tal, habilitado, né? NR35, NR10, conforme os casos, tá bom? Então são questões que o condomínio tem o direito de exigir para poder garantir tanto a segurança da edificação quanto a segurança dos moradores. Nós tivemos ali no Rio de Janeiro, do lado do Teatro Municipal, um prédio comercial que estava em reforma, que eles cortaram vigas do condomínio e o condomínio inteiro veio abaixo. Tem 6 pessoas que nunca foram localizadas. 6 trabalhadores que nunca foram localizados, nem vestígio para conseguir fazer um DNA. E o único sobrevivente estava dentro do elevador. Não é só a RT, vai saltar, né? E esse caso, por exemplo, dessa queda, Sim, projeto. ele é 16.280, né? Tudo. Aí tem todas as questões técnicas para poder o síndico ter a garantia de que não vai ser colocado em risco a segurança da edificação ou dos copossuidores, tá bom? Senhores, esse exemplo aqui é o exemplo que eu dei para vocês de que a síndica teve que ressarcir o condomínio de uma indenização que ela pagou para um condomínio de maneira indevida. Aqui está a fachada do condomínio. Esse aqui é aquele cano de exaustão de gases da área de serviço, tá? A infiltração estava aqui, no cano dela. De quem que é a responsabilidade? Do condômino. A infiltração não estava na fachada, face externa da parede, que é o que diz a norma. A infiltração estava num equipamento individual do apartamento. E entrava por esse equipamento, entrava por aqui. Lembra que eu falei para vocês que é a partir do vértice que já a responsabilidade já é do respectivo apartamento? R$7.000. Porque do outro lado, dentro da área de serviço, tinha móveis sob medida, inchou tudo, etc, etc. Captaram a ideia? Tá aqui, ó. Ressarcimento indevido de danos ao apartamento tal. Esse aqui depois tem outro, né? Tem outro apartamento, 2.000. Então, ela não pode indenizar aquilo que não é de responsabilidade do condomínio. Então, por isso que é muito importante vocês terem até laudos de engenharia, né? E o engenheiro está aqui para fazer esse tipo de serviço para vocês, que diz aonde é a patologia. Para o jurídico dizer de quem é a responsabilidade. Como dizia o Código de Trânsito Brasileiro, na dúvida não ultrapasse. O jurídico ele não fala de quem tem a responsabilidade. Ele pede para a gente colocar no laudo de quem tem a responsabilidade. Para nós veio um caso assinado. Mas... 100%. O jurídico ele pede. Ele fala, não sei. Não, aí assim, o correto é, como dizia uma conhecida música do folclore carioca, ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Então a engenharia vai dizer aonde está a patologia, o porquê que ela surgiu, o que tem que ser feito e por aí vai. O jurídico vai dizer de quem é a responsabilidade. Já que o juiz exige de um engenheiro, um perito, para tomar a decisão dele. Exatamente. O perito diz aonde era a patologia. Quem vai dizer quem é a responsabilidade é o jurídico. Um prédio entregue há 2 anos, por exemplo. Uhum. Deu infiltração lá na área do ponto lá. Tem uma área ali e vazou o primeiro andar. Ele pagou um dinheiro pro cara lá. A responsabilidade é da construtora ou é do condomínio? Se é área comum, é do condomínio. O condomínio assume, resolve e depois cobra de maneira retroativa. Regressa, né? Se ainda tiver no tempo de garantia. Exato. Senhores, vou dar um exemplo bem rápido para vocês, tá? Vazamento do apartamento do primeiro andar, umedeceu o gesso da área comum, o gesso caiu em cima de um Volvo que tinha 60 km. O XC90, que é o mais top deles, custa R$600.000. Pouca quilometragem. O que eu orientei? O seguro do condomínio, no item de responsabilidade civil, tinha uma cláusula excludente clara e explícita, inclusive em negrito em caixa alta, excludente para veículos. Ok? O dano até que não foi muito grande, foi R$26.000. Teve que trocar o capô do carro e umas pecinhas lá e tal. Volvo. O que eu orientei ao condomínio? Olha, vocês têm que objetivamente, porque o que caiu foi um equipamento comum.
que é o gesso da garagem. O condomínio tem que ressarcir objetivamente o condômino e depois buscar regressivamente com o morador do apartamento de cima, o condômino do apartamento de cima, sem poder assinar o seguro. R$26.000. Por isso que é importante que vocês não utilizem um fundo de reserva para custeio de manutenções previsíveis. Pintura do prédio, impermeabilização de caixa d'água e por aí vai. Em outro momento eu trago para vocês aqui estava conversando com o Mauro antes sobre isso, tá? Dentro do condomínio nós temos 3 tipos de obras. E quando eu digo obra, a terminologia obra não quer dizer ferro e concreto. Obra é tudo aquilo que é criado por ação do homem. Obra literária, obra musical, obra teatral, perfeito? Então, tudo aquilo que é gerado pela mão. Dentro do condomínio nós temos 3 tipos de obra, que eu vou trazer para vocês. Necessárias, úteis e voluptuárias. Ponto. Perfeito? Então, essa é a ótica que vocês têm que ter na administração condominial. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Esse exemplo que você colocou de que caiu o material em cima do carro, né? Uhum. A parte de cima é sacada, né? No caso é aquele apartamento diferenciado, né? Um terraço. Aquele ralo é de espaço comum, não é privativo. Se for de uso exclusivo daquele apartamento, a responsabilidade é dele. Então, se ele utiliza de alguma forma, né, eu fui síndico de um... outro detalhe, né? Quando a gente faz a divisão de gastos comuns, aí tem essa parte, né? De que é uma parte que não é privativa, ele é gasto comum, mas pertence a essa unidade. Se pertence à unidade, é da unidade. Na matrícula dele, entendeu? consta aquilo ali como obra? Veja bem, apartamentos de primeiro andar, espaço garden, em cima da laje da garagem, tá? Mesmo que aquilo ali seja uma área privativa, se o apartamento adjacente utiliza aquela área de alguma forma, a responsabilidade é dele. Eu era síndico de um condomínio que o apartamento de primeiro andar tinha acesso à laje do salão de festas. Ela botava lá o varal, botava a cadeirinha para pegar sol, etc. Deu infiltração para dentro do apartamento. Eu fui cobrar dela. Ah, senhora, a gente fez o orçamento, vai custar tanto, como é que a senhora quer pagar? Não vou pagar isso aí, não sei o que lá. Mas a senhora que usa, o Código Civil diz que a senhora tem que pagar. Ah, então eu não quero mais usar. Ela deixou de usar, o condomínio fez a manutenção, porque não vai ficar esperando a boa vontade dela. Poderia até ingressar judicialmente, etc. Mas ele fala, não, Walter, deixa, uma senhora de idade, etc. A gente paga aqui, mas a responsabilidade era dela. Vou dar outro exemplo para vocês. Apartamento primeiro andar, área aberta. Perfeito? Nós vamos ter a mureta que delimita ali o condomínio. Como eu expliquei antes para vocês, se aqui for área comum, se é de uso exclusivo, a responsabilidade cabe para ele. Mas se aqui fizer parte da matrícula do apartamento, né, fizer parte da unidade privativa, até onde que vai a área privativa? Até a face externa. A face externa. Então, toda a mureta, incluindo a pintura dessa parte externa do apartamento primeiro andar, é área privativa. Vou te complicar agora, Eduardo. E se for um pilar, isso aqui, de concreto, sustenta o prédio? Essa área é privativa ou é... É uma boa pergunta, mas eu ainda acho que... Eu vou te dar a resposta. O pilar, ele não serve para delimitar as áreas privativas. Ele serve para sustentação. Então é só as paredes, o pilar não entra. Se tiver a parede aqui, beleza. Onde é o pilar já é o condomínio. Porque ele atende a todo o condomínio. Na elaboração dos quadros da MBR 1272, que passou faz as planilhas do quadro 1 a 8, quando a gente delimita as áreas, a gente não tem ainda um projeto estrutural. Então, tudo que é parede vai entrar. Vai entrar, é. Na matrícula está sendo considerado como uma área privativa. Sim. Só que daí a responsabilidade de observação é que tecnicamente pode ser, e daí é um conceito que eu estou formando agora conforme a tua pergunta, que foi uma pergunta muito boa, né, prova oral de última hora, assim, só para me colocar em constrangimento. Quem convidou ele? Quem? Quem é que convidou ele? Quem? Mas pela leitura da NBR, ela fala da parede, e o pilar não é parede. Vê? Somebody love, isso? Então vamos lá. Eu ainda tenho uma pergunta sobre essa área. Primeiro andar, a área é comum, só que acesso privativo e subjetivo. Se ele disser que não quer mais usar a área, vai ter a dimensão pequena.
partir daquele momento é do condomínio. Tá, mas o acesso é só através da própria... O problema é do condomínio. Desce de rapel, envia um drone, contrata um casqueiro que gosta de entrar em lugar que não é possível. Vamos lá, senhores, eu tenho mais alguns detalhes para trabalhar com vocês, tá? Mais uma base jurídica que vocês não têm responsabilidade de resolver problema entre vizinhos. Artigo 1277. Direito condominial não se confunde com direito de vizinhança. Ok? Então o artigo 1277 diz o quê? O proprietário, o possuidor é um morador, locatário, de um prédio, aqui porque o Código Civil foi escrito lá na década de 70, né? Ele foi promulgado em 2002, mas foi escrito na década de 70, depois parou na década de 80 para poder sair a nova Constituição e voltou na década de 90 e foi aprovado em 2000. Então aqui o prédio pode ser o apartamento, tá? A unidade, tá? Tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais aos 3S, tal, etc., da propriedade vizinha, ok? Então, direito condominial não se confunde com direito de vizinhança. Como dizia um filósofo da cultura futebolística aqui em Santa Catarina, uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Fala, Mauro. Como o síndico age quando um condômino bota o carro na vaga de outro? Ele pode multar? Quando um condômino coloca indevidamente, um condômino, um morador usa a vaga de outra pessoa, o condomínio pode até fazer um trabalho político de talvez identificar de quem é aquele veículo e comunicar o que tem a vaga esbulhada, mas quando alguém coloca um veículo na sua vaga privativa de garagem, é a mesma coisa de alguém invadir fisicamente o seu apartamento. Se você chegar do trabalho, entrar no seu apartamento e tiver uma pessoa dormindo de cueca no seu sofá, você vai chamar o síndico ou vai chamar a PM? Ou vai pegar no cangote dele e botar ele para fora? A mesma coisa na vaga privativa. A mesma coisa na vaga privativa. Captaram a ideia? Não, não dá pro síndico não, botar no grupo. Ok, senhores? Então, se você chegar e tiver um veículo na sua vaga privativa, o problema é privativo. Você tem que chamar um guincho, acionar a PM não entra no condomínio para fazer isso, mas deveria. O artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro prevê que as vias internas dos condomínios são consideradas estradas e se aplica o Código de Trânsito Brasileiro dentro dos condomínios. Importante ressaltar que se isso for reincidência, que às vezes, por engano, o cara não recém-chegou. Sim. Aí respondendo o Mauro aqui de maneira específica, o que a gente faz? A gente até entrega uma advertência por ferimento ao quê? Aos bons costumes. O artigo 1336 do Código Civil eu chamo de artigo coringa. É um artigo que desmotiva os condomínios a ter sequer regimento interno. Por quê? Porque ele traz os princípios. E lá diz que os condôminos, né, têm direito de utilizar as suas partes, e quando as suas partes é as partes privativas e comuns, porque ele também é proprietário de uma parte das áreas comuns, de maneira não prejudicial à segurança, salubridade, sossego e aos bons costumes. Perfeito? Eu coloco isso no regimento interno e volta e meia tem um lá que diz, mas Walter, tu colocou aqui bons costumes, mas é muito subjetivo. Liga lá para o cara que fez o Código Civil, não tem nada a ver com isso. Aí eu trago no regimento interno exemplos de caracterização de mau costume. Estacionar na vaga alheia, toxicomania, pessoa que vive drogada, embriaguez contus mas que entra dentro da toxicomania, entendeu? Agressão física e verbal, eu coloco exemplos. Senhores, essa semana nós tivemos o mascarado de Itapema, tá? Meu Deus. De máscara, roupão e meia, circulando pelo condomínio. A máscara toda iluminada de vermelho. Parecia o capeta. Mas aí alguém pode chamar o guincho para tirar o carro. Só que o guincho só entra no condomínio com a supervisão do síndico, porque o guincho vai circular pelas áreas comuns. Fechou. Outra coisa, o condomínio não pode acionar. O condomínio não. Se está em unidade privativa, o problema é privativo. E ele tem que pagar. O condomínio que se vira. O condomínio não é mordomo de... Vamos ouvir. O morador insistir em colocar um carro na vaga dele.
Ele colocaram, como eu fiz. Enviou um e-mail para o proprietário. Olha, Está acontecendo isso. está usando a sua vaga, tal, sabe o que ela fez? Boletim de ocorrência por cabo de descendente. É esbulho possessório. A lei diz que se o esbulho possessório for de até 1 ano, em um dia, né? Até 1 ano, você tem o direito de usar a própria força para rever a posse da propriedade. Seja ela vaga privativa, ou um apartamento, ou uma sala comercial. Vamos lá, senhores. Tá? O que eu indico aqui em relação a perturbações sonoras, tá? Bem rapidamente. O problema que tem que ser resolvido pelos moradores. Se o problema é entre 2 apartamentos, é entre 2 apartamentos. Então, o prejudicado manda a notificação, faz a boletim de ocorrência e entra com uma ação civil de juizado especial, tá? Vamos caminhar aqui para finalizar. Funções do síndico, tá? Só para a gente poder concluir aqui, tá chegando no final. Prestem bem atenção na hermenêutica gramatical legislativa, falei difícil agora, da questão textual do Código Civil, tá? Compete ao síndico representar quem? O condomínio. Então ele representa o quê? As áreas comuns. Perfeito? Praticando os atos necessários. Toda palavra do Código Civil tem o seu significado. Obras necessárias são obras obrigatórias de serem realizadas. Então, os atos necessários está relativo às obrigações legais. Inclusive, diz aqui que é praticando em juízo e fora dele as obrigações legais. Perfeito? Já começa por aí. Depois, lá no 1300... Então, assim, obras necessárias, o artigo 96 do Código Civil traz a definição de obras úteis, voluptuárias e necessárias. Perfeito? Tá? Então, tudo aquilo que é obra necessária, o síndico não tem a discricionariedade de decidir se vai ou não vai fazer. Isso é uma das culturas que a gente vem mudando nos condomínios. A manutenção do condomínio relativa às obra necessária é tudo aquilo que visa conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Manter o estado original da coisa. Tem um projetor no salão de festas, o projetor foi roubado. Não conseguimos reaver, o síndico tem a obrigação de ir lá e comprar outro e colocar de volta. Ok? Manter o estado original da coisa. Isso é obrigatório. O síndico e os próprios condôminos não têm o condão de decidir se vão ou não vão manter o estado original da coisa. O Código Civil exige. Inclusive, o Código Civil prevê que, se o síndico não fizer as obras necessárias, o condômino pode fazer individualmente. Está previsto no Código. Então, se a gente for fazer uma análise hermenêutica do Código Civil, nessa parte aí, nós vamos perceber que o Código Civil exige que os condôminos façam a manutenção da coisa comum. Obras necessárias. Então, tudo que é necessário é obrigatório. Tá lá, atos necessários. Ok? Então, o síndico não escolhe, ele cumpre a lei. O que se leva para a Assembleia não é se vai ou não fazer a manutenção da coisa. Porque a obrigação legal não se discute, se cumpre. Perfeito? Cumprimento de norma e de lei não se discute, se executa. Não se coloca nem em votação? Não se coloca em votação se vai ou não impermeabilizar a caixa d'água. Se discute apenas o quê? O orçamento. O que nós chamamos popularmente de taxa de condomínio é o orçamento de despesas de quê? De manutenção do condomínio. Captaram a ideia? Então o que se discute é o orçamento, ou seja, nós temos essa necessidade de impermeabilizar a caixa d'água. O mínimo técnico necessário é esse. Para esse mínimo técnico necessário, nós fizemos 3 orçamentos. Qual que vocês escolhem? Isso é aprovação de orçamento. Captaram a ideia? Então, toda a visão do código... Então, não pequem por omissão. E quando vocês verem alguma obra necessária, ou seja, obrigatória de ser realizada, e que você não consegue, por vários motivos, alheios à sua vontade, que essas obras necessárias sejam realizadas, qual que é a solução? Renunciem. Renunciem. Eu, Walter, só atendo empresas idôneas, competentes e trabalhadoras. Se os seus condôminos não lhe permitem que você cumpra com as suas obrigações, não assuma essa responsabilidade. Que alguém pode chegar depois e exigir. Entendeu? Por que não foi feito? Ok? Então prestem atenção, ó. Está no Código Civil.
Tudo obra necessária. O que for urgente de despesa baixa, que fica dentro do orçamento, etc., faz, executa, não precisa levar para a Assembleia. O que for urgente, mas tiver despesa excessiva, estourou o cano. Eu vi o Mauro falando muito bem sobre isso para uma pessoa ali. Assim, gente, o que é vazamento de gás, vazamento de água, as coisas assim, para tudo que está fazendo e arruma. Dá o jeito. Pega o Zezinho da esquina. O síndico tem que diligenciar a manutenção das coisas. É buscar de todo empenho. Não consegui que o cara viesse, eu peguei o Zezinho da esquina para tentar resolver. Ok? Então, o que for urgente de despesa excessiva, estourou o cano do bombeiro. Tá? Não esqueçam de fazer vistoria disso. Tá? Quando estoura o cano de saída da reserva técnica de bombeiro, inunda o prédio inteiro. E olha o prejuízo. O seguro não paga. Tá? Então, tem lá 20 mil litros, o cano que desce a água para o apartamento, ele fica mais para cima. Depois tem a reserva técnica do bombeiro, aquela água fica sempre ali. Tá? Então, estourou aquele cano. Vai chamar a assembleia e a água está jorrando? Mas é um valor excessivo. Então, despesa necessária urgente de valor excessivo, executa e depois convoca a assembleia. Para ver como é que vai, se vai ressarcir o fundo de reserva, se vai pagar, etc. Agora, o que não for urgente e for de despesa excessiva, só depois da assembleia. Pintura do prédio. Impermeabilização da caixa d'água. Lavação do prédio. É coisa que você consegue esperar a diligência de uma assembleia. Ok? Vamos lá. Isso aqui é muito importante para vocês não se colocarem em maus lençóis. Até ia conversar contigo antes sobre isso. Senhores, 3 tipos. Esquece despesa ordinária e esquece despesa extraordinária. A palavra despesa ordinária e despesa extraordinária, ela está conceituada na lei locatícia. É uma relação entre proprietário e inquilino. Ok? Dentro do condomínio, por mais que o Código Civil cite despesas ordinárias e extraordinárias, a bem da verdade, quando a gente fala de despesas ordinárias no direito condominial, não é a conceituação que está presente lá na lei do inquilinato. Despesa ordinária do direito condominial é despesa previsível. Então, quando você faz o orçamento anual do condomínio, que define o valor das cotas condominiais, você coloca nessa previsão orçamentária aquelas despesas que vão obrigatoriamente acontecer nos próximos 12 meses. Perfeito? E aquelas despesas que não vão ser executadas naqueles próximos 12 meses, popularmente é chamada de extraordinário. Ok? Perfeito? Então, olha a quebra de paradigma. Olha a quebra de falácias. Entendimentos antigos. Tá? Inclusive, só um segundinho, orçamento, a cota condominial é orçamento de despesa e de manutenção do condomínio. O orçamento ele é revisado anualmente. Vamos atualizar os valores. Então eu posso, na previsão orçamentária, e eu deixo aqui a sementinha do bem para vocês, eu tenho clientes que fazem isso, coloca lá já a pintura do prédio. Faz lá 1,48 avos, né? Para daqui a 4 anos ter o dinheiro para pintar o prédio. Aí o que você faz? Anualmente você atualiza o valor, o orçamento. Captar a ideia? Então eu tenho clientes que fazem 2 tipos de orçamento. O orçamento chamado de despesas ordinárias, que são aquelas despesas que vão obrigatoriamente acontecer dentro de 12 meses. 13º salário, blá, 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 blá. Ok? E aquilo que é de mensuração, impermeabilização da caixa d'água, 5 anos, da caixa d'água e cisterna, 5 anos, pintura do prédio, 5 anos, revisão do telhado, 15 anos. Entendeu? Você já vem fazendo, todo ano atualiza o orçamento e vai fazendo o rateio para compor essas despesas. Tudo faz parte da cota condominial, que é popularmente e equivocadamente chamado de taxa de condomínio. Algum infeliz chamou de taxa de condomínio e ficou até hoje. Quando você coloca essa questão da pintura do prédio, já na questão orçamentária, a pintura do prédio ela não cabe só ao proprietário? Aí é um problema do proprietário com o seu inquilino. Então, porque aí o que acontece? Entendeu? O inquilino, ele geralmente paga o condomínio com a taxa ordinária. Então, ele vai pagar, vai incluir esse valor do prédio. Mas olha a dificuldade que se tem. Por que o condomínio não deve entrar na discussão das relações locatícias? Vamos fazer o rateio de pintura do prédio. Perfeito? A lei, o artigo 22 e 23 da lei do inquilinato diz o quê? Que a pintura interna da edificação cabe ao inquilino, a externa ao proprietário.
Agora então vamos ter que começar a fazer o orçamento de pintura separado, o orçamento só da pintura interna e o orçamento só da pintura externa. Para poder separar no boleto. Aí o condomínio vai começar a entrar numa seara que não lhe compete. A relação no condominial é entre codonos, é entre os proprietários. Se o apartamento está alugado, fechado, emprestado, o problema é do proprietário. Desde que não influencie na área comum, o problema é do proprietário que ele faz lá dentro. Então... tem problema porque os inquilinos começam a querer te incomodar, porque assim, o inquilino ele tem o direito de pedir ao proprietário a prestação de contas para saber se o que ele está pagando não está sendo utilizado em benefício do proprietário, na relação locatícia. Mas isso é um problema do proprietário com o inquilino. O condomínio não tem nada a ver com isso. Cabe ao gestor do apartamento fazer uma gestão profissional ou com um corretor que tem um entendimento, ou ele tem um entendimento de saber separar muito bem que ele pode ser cobrado até de forma retroativa das obrigações. É só pegar a prestação de contas e olhar. Né? Porque se a gente for começar a entrar nessa questão das relações locatícias, o condomínio vai começar a administrar as relações particulares e não as relações condominiais. Ok? Vamos caminhar aqui, tá? Tomem muito cuidado com a definição. O que é necessário? Conservar o bem ou evitar que se deteriore. Vocês têm a obrigação de executar. Ok? O que é facultativo? Útil e voluptuária. Útil precisa de 50% de aprovação de todo o condomínio e voluptuária 2/3. Ok? Então, às vezes, o limiar entre o que é necessário para o que é útil é muito pequeno. Eu tenho um sofá no salão de festas de 2 lugares. O tecido está puído, está ruim. Tem que trocar o tecido. Isso é manutenção. Mas nós vamos aproveitar que vai para uma estofaria e vamos aumentar de 2 para 3 lugares. O custo e a decisão de trocar o estofado ele é necessário. Mas o custo e a decisão de ampliar de 2 para 3 lugares é útil. Aumenta ou facilita a utilização do bem. Tanto a utilização do próprio sofá quanto a utilização do salão de festas. Captaram a ideia? Mas daí a gente não quer botar um tecido puído, não quer botar um tecido por tecido, vamos botar couro. Mas por que quer botar couro? Porque é muito mais bonito. Bonito é voluptuário. Mas daí é mais higiênico, aí a manutenção é melhor, etc. Aí pode ser considerado como necessária. Captaram Exatamente. Eu tenho um cliente que ele hoje é presidente do Sinduscom, um cliente de um condomínio de 18 milhões por ano de receita. Ele diz assim: Walter, cuide da semântica. A forma como você fala, os termos que você utiliza, pode induzir a pessoa a um entendimento ou outro, por mais que tu fale a mesma coisa. Captaram a ideia? Roberto Jefferson, aquele deputado, ele falou numa CPMI pro investigado lá: o senhor revela em mim os meus instintos mais primitivos. O que ele estava querendo dizer? Eu quero te matar. Eu quero te soquear. Semântica? Troca do paver afundado frente à porta do hall, ligado à calçada, mas área comum, por um piso cerâmico adequado, antiderrapante. Necessária ou útil ou voluptuária? Eu acredito que a decisão pela não utilização mais de paver e a utilização de um contrapiso com piso é para justamente evitar que esse problema retorne. Porque o paver ele permite impermeabilização. Ele é permeável, vamos dizer assim, ele permite infiltração. A palavra que me fugiu. Entendeu? Então, tudo aquilo que visa conservar o bem ou evitar que ele se deteriore é necessário. Entendeu? Então, se aquele problema pode voltar a acontecer em função de ali ter paver, e o paver, né, ele tem essa permeabilidade, então a decisão de fazer um contrapiso e botar piso cerâmico é necessário. Só que como ele não é uma despesa, uma obra urgente, tem que esperar passar por uma assembleia para executar. Claro, tá um buraco ali, tá perigoso, tu tira o paver, tenta tapar o buraco, delimita, faz uma meia sola ali para as pessoas não caírem e depois traz uma decisão mais assertiva, tá? Tem o cuidado de tu estar diminuindo a área permeável que foi aprovada da prefeitura. Sim, aí tem as questões arquitetônicas e técnicas e tal. Essa caixa de energia, pegou energia do outro lado da rua, passou por baixo lá e tal, aquela caixa fica ali, aquela caixa de passagem. Na calçada. Aí o troço quebra.
Ou o caminhão passou por cima lá, caiu. Condomínio. É do condomínio. Condomínio. Mesmo seja do outro lado da rua. Desde o poste até dentro do condomínio e a calçada até o meio-fio. É área privativa. Em regra, tá? Mesmo que esteja do outro lado da rua. O poste sair lá do poste, aquela caixa está do outro lado da rua. Se atende o condomínio, é o do condomínio. Saiu do poste, é do condomínio. Saiu do poste, é do condomínio. Tá? Individualizou ali para você, é teu. Qual que é o seu entendimento jurídico em relação às questões de instalações de telas de mídia de televisão? Sabe? Depende. Depende. Depende que mata o síndico. Se a instalação for apenas para deixar o elevador mais bonito e mais agradável de ser utilizado nas suas viagens, para dar um ar de modernidade, tem condomínio que é grande, Sena Tower, sei lá, alguma coisa assim, é voluptuária. Agora, se a instalação da tela for trazer receita para o condomínio, faz parte. A publicidade, por exemplo, a locação de terraço para antenas de telefonia, ela vai facilitar a conservação da coisa, porque vai ter receita em prol do condomínio. Não estou falando aqui da questão da alteração de destinação de uso de área comum. A alteração de destinação de uso de área comum não tem previsão específica no Código Civil. Ok? Dessa forma. Mas existem várias jurisprudências que exigem 2/3 em analogia à alteração de destinação de uso da unidade privativa. O condomínio tem três tipos de destinação. Quando a gente fala de alteração de destinação: residencial, comercial e misto. Ponto. Ok? Vamos lá. Respondi a pergunta? Sim. Aí vai entrar a tela do elevador dentro, a tela de mídia dentro do elevador para colocar o comunicado do condomínio. A comunicação faz parte das despesas necessárias. Porque a comunicação é necessária para poder administrar o condomínio. Quando você leva informação para os condôminos, isso é uma despesa necessária. Vamos caminhar aqui para a gente encerrar, tá? Prestem bem atenção aqui, senhores, para vocês não pecarem por omissão. O Código Civil exige e dar a vocês a responsabilidade pela conservação e guarda. São duas coisas distintas. Conservação é você manter a coisa funcionando no seu estado original. É a manutenção da coisa que existe. A guarda é você manter a coisa existente. Segurança. Compete ao síndico a segurança das partes comuns. Claro que é humanamente impossível que o síndico faça essas seguranças. Então o síndico vai fazer todo um desenvolvimento de trabalho de segurança arquitetônica, humana e eletrônica para que o síndico possa cumprir com a sua obrigação. O que eu falei antes? Quando os condôminos não dão condição para que o síndico cumpra com as suas obrigações, o que o síndico faz? Renuncia. Captaram a ideia? Quando eu digo síndico protegido tem coisas na vida que não estão para serem resolvidas, estão para ser superadas. Não queime vela com defunto ruim. Então, se o seu condomínio não lhe dar condições de que você cumpra o básico das suas obrigações, pule do barco. E eu já vi milhares de síndicos renunciando sob minha orientação em função disso. Alguém te agradece? Doutor Walter. Oi, Carlos. Tudo bem? Diga. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor, uma dúvida que eu tenho já de muito tempo. Questão de atribuições de deveres do síndico. Questão de seguro do condomínio. Como que o síndico deve proceder a questão de valores da apólice para a renovação de seguro das áreas comuns? Vamos lá. Um exemplo, um apartamento vale valor de mercado hoje, tá, na casa de 1,5 milhão, 1,8 milhão. São 9 unidades no prédio. Eu devo calcular a seu seguro de valor. Vamos lá. Nós, como síndicos, nós temos a responsabilidade civil também. E, porventura, a gente pode dar algum problema, alguma desgraça, alguma coisa que raramente vai acontecer isso.
uma perca total do prédio. Uma perca total do prédio. Que valor que teria que estar assegurado esse condomínio? Vamos lá, senhores. A pergunta dele é com relação ao seguro obrigatório. O síndico tem a obrigação de fazer o seguro obrigatório. O seguro obrigatório é relativo ao casco do condomínio. É relativo à construção. O seguro é da edificação. Ok? Mas nós bem sabemos que para que o condomínio possa cumprir com as suas obrigações de manter a coisa no seu estado original, é muito saudável que você amplie os tipos de cobertura do seguro para que você possa proteger e manter a coisa no seu estado original. Então, as coberturas complementares, para além da obrigatória, entram dentro do escopo de obras necessárias, de decisões necessárias. Ok? E a pergunta dele é a seguinte: como é que se faz para valorar, precificar o edifício para poder ser segurado? Isso é uma responsabilidade do corretor. Por isso que o nome chama-se corretor. O corretor vai fazer a corretagem, vai fazer a avaliação do bem para fazer um seguro adequado. Se o corretor fizer uma avaliação aquém da necessidade, ele vai ter a sua respectiva responsabilidade. Fechou, Carlos? Você me disse então que eu deveria pegar um corretor de seguro, uma avaliação, para. Digamos assim, por exemplo, o apartamento avaliado no prédio hoje R$ 1,5 milhão. O corretor avalia R$ 1 milhão. E dá um problema nesse prédio. De quem tem a responsabilidade? Do corretor. O corretor vai dizer o valor para a reconstrução do prédio. Porque Viu, senhores? Vamos lá, olha só. A pergunta dele é o seguinte, tá? A avaliação imobiliária é para reconstrução. É com base em metragem e preço do CUB. Ok? Não se confunde com avaliação imobiliária. Que daí é uma questão mais especulativa, comercial, tal, etc. Tá? Então a avaliação do quanto que tem que ser feita a cobertura nos seguros cabe ao corretor. Né? Cada um tem as suas responsabilidades. É isso, Carlos? Então, no caso, eu teria hoje uma estimativa em torno de CUB vezes o metro quadrado da unidade. Mais ou menos isso. Aí tem que ver o que o corretor está achando em termos de avaliação, tá? Vamos caminhar aqui um pouquinho, tá, senhores? Olha só que interessante, tá? Obrigação da conservação, obrigação da guarda e também zelar pela prestação dos serviços. Aí é os serviços obrigatórios? Não. Os serviços que interessem aos moradores. Ok? Então o síndico cumpre com aquilo que é obrigatório, que é manter a coisa, e aquilo que for de interesse dos condôminos, ele vai ter que executar. Como é que isso é aprovado? Da onde que se extrai os interesses dos condôminos? Deliberações das assembleias. Perfeito? Então, o que se discute na assembleia não é a conservação e a guarda, é apenas o orçamento. Agora, aquilo que for facultativo, aí tem que ir para a assembleia, útil e voluntária. Perfeito? Então, atos necessários são gerais e obrigatórios, atos de interesse dos condôminos são específicos e facultativos. Tem que passar para a assembleia. Ok? Para nós finalizarmos, tá? Um exemplo de que o síndico tem que fazer a conservação do prédio. E quando eu digo conservação, é conservação da habitabilidade. Conservação do estado original da coisa. O habite-se dado pela prefeitura é: o prédio está possível de ser habitado por seres humanos. O habite-se gira em torno de 3 itens: salubridade, segurança e sossego. Nesse exemplo aqui, a academia ficava no último andar, o apartamento de baixo reclamava do barulho da academia. O pessoal largava os pesos, correndo na esteira, tal, etc. A síndica, para tentar amenizar a questão, fez um orçamento de medidas para isolamento acústico. Piso de borracha mais grosso, contrapiso, né, um piso falso, e uma série de mudanças lá que ficaram caras. E o conselho falou: não, deixa assim, ele é chatão, ele reclama demais. Mas o cara continua reclamando. Como vem de uma área comum e atinge uma unidade privativa, de quem é a responsabilidade? Do síndico, de resolver o problema. Qual foi? E o conselho falando: não vamos convocar a assembleia, ele que se vire, ele é um chatão, não queremos convocar a assembleia.
O que a síndica fez? Notificação para os membros do conselho consultivo. Ou seja, a utilização, mesmo que normal, da academia está prejudicando a salubridade e o sossego do apartamento de baixo. Ou seja, como medida preliminar, ela isolou e inutilizou alguns equipamentos, incluindo a esteira, que é a que dava mais barulho para o apartamento de baixo. Não amenizou o problema, ela interditou a academia. Até que o condomínio trouxesse uma solução. Eu tenho um outro cliente que a casa de máquinas do elevador perturbava o apartamento de cobertura. O condomínio teve que investir em isolamento acústico para poder dar condições de habitabilidade para aquele, porque vem de uma área comum e atinge uma área privativa. Ok? Então não fiquem refém dos membros do conselho. Ok? É uma relação dificultosa? É óbvio que é. Porque querendo ou não, os membros do conselho representam os proprietários de certa forma. Ok? Mas não coloquem as suas responsabilidades na mão de quem não tem responsabilidade. O conselho consultivo não tem responsabilidade pelo condomínio. É tudo nas suas costas. Ok? Então, quando o conselho consultivo não quiser que você adote medidas que a lei exige, renuncie. Aqui nesse caso ela não renunciou. O conselho manteve a academia fechada. Meu conselho então é uma manhã. Conselho lá no prédio. Ô, pessoal, tem que ir possível, faz o que tu achar melhor. Faz. Que bom! Pessoal, senta perto do Silvio aí que ele tem boa... Meu conselho, nem os conselheiros sabem que são conselheiros. Vamos lá, última pergunta lá, vamos lá. Um segundinho. Falando aqui sobre casa de máquinas de elevadores, vamos lá. O barulho que falou que causava cobertura, seria um problema que a construtora projetou de forma equivocada? O condomínio resolve de uma maneira objetiva e depois regressa contra a construtora. Entendeu? É. Mas existe uma responsabilidade objetiva do condomínio de manter a salubridade, a habitabilidade, né, da edificação. É. Por isso nós temos que ter todos os laudos, tal, etc, para depois regressar contra. Às vezes a gente entra com uma ação cautelar de produção de prova, para poder o condomínio constituir a prova, resolver o problema e depois regressar contra o efetivo responsável. É o mesmo caso daquele do gesso que caiu em cima do carro. Fala, Mauro. Gostaria que você contribuísse, antes de finalizar, no último pedido, que é a questão da anarquia do conselho, né? Todos no condomínio querem mudar. O Mauro está fazendo aqui um ressalto aqui, que eu até comentei no começo para vocês, que é o muito cacique e pouco índio. Ok? Existe um síndico. A responsabilidade é de uma pessoa e é ele sozinho que decide. Ok? E quando eu digo decidir, é decidir cumprir a lei. Perfeito? Quando você tem muito cacique e pouco índio dentro do condomínio, é que nem a palavra de Deus diz, é uma casa dividida, ela vai ruir. Perfeito? Então, quando você tiver um condomínio onde o conselho consultivo quer impor, eu sei que na relação comercial, síndico profissional com o conselho, é uma relação bastante melindrosa. Inclusive, eu estou trabalhando num modelo de contrato atípico entre o síndico e os membros do conselho para delimitar ali as responsabilidades de cada um. Vou trazer o que está na norma para dentro de um contrato para ficar didático. Né? Como já dizia a musiquinha lá, ado a ado, cada um no seu quadrado. Tá? Então o Mauro está dizendo aqui que existem condomínios que têm anarquia administrativa. Ou seja, não existe uma administração, não existe uma organização técnica jurídica. Todos querem mandar na administração do condomínio. Inclusive membros do conselho dando orientações e advertindo verbalmente empregados do condomínio. Não pode, quem representa o condomínio é o síndico. Então o síndico tem que notificar, advertir esse membro do conselho, eu já fiz milhares desse tipo de notificação, até um membro do conselho, às vezes de bom grado, trocando lâmpada do corredor, sem comunicar o síndico. Agiu de bom coração, ok, mas extrapolou suas competências. Mexeu nos pertences do condomínio. Mexeu na área comum. Ok? Senhores, respondi a pergunta? Então, assim, não fiquem refém do conselho consultivo.
Não fiquem refém dos condôminos. Saibam que tudo que é necessário, vocês têm a obrigação de executar. Se discute apenas os valores e como vai pagar. Perfeito? Tudo o resto leva para a Assembleia. Ok? Assim você consegue saber até onde vai a tua, né, o direito de um começa onde termina do outro. É nessa linha aí, tá? Aqui nós temos o meu Instagram e o meu WhatsApp, tá? A Vibra disponibiliza para os seus síndicos o atendimento 24 horas da minha parte. E os síndicos que já foram atendidos aqui sabem que eu não estou mentindo, eu atendo 24 horas mesmo, né? Sábado, domingo, feriado. Se eu posso, eu já logo respondo. Muito obrigado pela sua atenção. Foi de grande valia. Amém. Então podem contar conosco, né? Não só eu, mas toda a equipe da Vibra, para que a gente possa, todo mundo junto, fazer condomínios cada vez melhores em todo o Brasil, sabedores de que condomínios melhores vão refletir na melhoria de toda a sociedade. Se a gente quer um país melhor, depende de nós mesmos. Obrigado. Últimas perguntas antes de eu ir no banheiro. Quase correu para presidente. Um abraço, né? 8 horas, vou correr. O número do artigo, doutor dos bons costumes? 1336. 336. Obrigada. Tamo junto, tá? Deus abençoe a senhora. Isso aí vai resolver. Tem como a gente fazer a gestão? 1336, tá? Principalmente o inciso 4. Essa parte. Tchau. Beijo. Tu viu o que o pessoal disse? Próxima palestra. Qual é a próxima palestra? Próxima palestra, o pessoal já quer. Só mandar uma fotinha. Vou marcar o Netão. Fechou. Desculpa. É o seguinte, eu não quis perguntar na que senão ia dar muita confusão, muita triste. Tá. Sobre os Airbnb. Ah. Isso aí ia dar uma confusão aqui dentro, meu Deus do céu. Porque assim, ó. Porque ia ser uma nova lei